E estamos aqui nesse último vídeo, né, para mostrar um pouco dessa formação dos valores, como isso vai influenciar na dinâmica da nossa sociedade e, consequentemente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na forma como nós agimos hoje, como nos comportamos em sociedade hoje, né? A gente viu que o conceito de ética surge lá entre os gregos e persiste até hoje essas reflexões éticas no âmbito da ciência. Quando você vai, por exemplo, a uma pesquisa científica, para ela poder ser aprovada, ela tem que passar por um comitê de ética que vai validar ou não a sua aprovação, que vai dizer se é moralmente, eticamente aceito ou não. A gente tem três poderes. Um é o da justiça, que vai, na nossa democracia, pensar o que é ético, o que é justo, o que está dentro da lei ou não. As religiões, de modo geral, ela tem princípios morais, né? Aquilo que pode ou não, aquilo que deve ou não ser feito. Então a gente percebe que esse princípio ético, esse princípio moral, essa lei que busca a justiça, a verdade, ela está presente em ambas, nas várias instâncias da nossa sociedade, seja ela religiosa, científica, jurídica, política, e que regem as instituições. Quando eu falo instituição, empresa é uma instituição, família é uma instituição, Estado é uma instituição, né? Só que perceba que isso se altera com o tempo. Os mesmos valores que os gregos tinham há um tempo atrás não é o que se tem hoje. Por exemplo, na Grécia Antiga, naquela democracia grega, o que era aquela democracia? Era uma democracia de homens livres. Não era para todo mundo. Hoje a gente tem uma democracia que é para todos. Mas o que eram os homens livres? Deveriam ser cidadãos gregos, não poderiam ser de outros locais. Escravo. A escravidão era legitimada, né? Mulher não tinha direito, né, nessa democracia. Criança também não. Então precisa que era uma democracia restrita, não era uma democracia para todos. Era um valor daquela época, que estava de acordo com a crença daquela época. Se acreditava que o negro era um instrumento de trabalho, que o escravo não era uma pessoa, mas era um instrumento de trabalho. Então veja, era o valor daquela época. Hoje nós mudamos. Por que nós mudamos? Porque aconteceu fatos históricos. O conhecimento científico, a evolução do conhecimento filosófico, essa evolução cultural possibilitou uma transformação dos valores. Então, a história ela não é linear, a história ela não é contínua. A história, quando eu falo história, esse percurso que a humanidade vem fazendo, é de conflitos, é de confronto, é de transformações, é de revolução. E quando acontece uma revolução, é uma mudança geral, né, que a estrutura social passa, que muda os hábitos, muda o jeito de se comportar, muda a forma de pensar, muda tudo. E isso está atrelado também à economia, à forma de trabalho, né? Tudo isso está interligado. Então nós tínhamos uma forma de trabalho, uma forma econômica, uma forma política na antiguidade, outra na Idade Média, e outra agora, outra na modernidade, e outra agora na contemporaneidade. Quando a gente vê, por exemplo, a forma de trabalho hoje, né, de concorrência, de competição, isso está atrelado muito a um espírito do capitalismo que a gente vive atualmente, né? O capitalismo, ele não é apenas um sistema econômico, ele não está restrito no âmbito da economia. O capitalismo, nas suas várias modificações, ele acabou influenciando aquela lei do mercado, a lei do mercado de competitividade, de acúmulo de riqueza, de pensar em si, de querer ter lucro em tudo. E isso hoje está presente na nossa educação, está presente na política, está presente em vários setores, até na religião, né? Essa questão do lucro, do comércio, de interesses próprios.
que era típico das empresas, característica da empresa, está também no nosso modo de vida hoje. Perceba que a empresa, ela quer produção, ela quer muito em pouco tempo e obter lucro. E ela quer o quê? Que você se desdobre para isso. Eu não estou culpando a empresa A ou B, eu estou dizendo que isso é um espírito desse sistema econômico que a gente vive hoje e que não foi sempre assim. E que muitas vezes acaba estimulando o trabalhador a quê? A competir, a pensar só em si, a entrar nessa lógica, né, econômica. Mas que tem questões políticas, que tem questões que atravessam a nossa vida por inteiro, né? Que moldam o nosso jeito de viver, de pensar o mundo. Estou dizendo aqui fazendo juízo de valor, de que é bom ou de que é ruim. O que eu quero é a gente perceber que o advento do capitalismo, por exemplo, ele vai mudar todo o jeito da gente viver, todo o jeito da gente pensar e vai influenciar totalmente o nosso cotidiano hoje, né? Em uma das nossas últimas aulas, a gente viu o surgimento disso, essa mudança radical de valor, né? Onde é que surge o capitalismo? Com a Revolução Industrial, com as primeiras indústrias. A gente tinha um sistema econômico feudal, né? Pessoas simples que viviam do campo, que plantavam e viviam, é uma chamada agricultura de subsistência, né? Plantavam para comer aquilo que plantavam, ou então os artesãos, né, que fabricavam os produtos ali. E de repente, com a Revolução Industrial, a gente viu em uma das aulas com mais detalhe, a gente percebe que as máquinas começaram a ser criadas, a se expandir, as pessoas passaram a produzir muito em pouco tempo. O artesão, ele perde o lugar, né? O artesão, ele começa a ser desvalorizado, porque não há mais uma manufatura, mas uma maquinofatura. E aí a máquina ela passa a ser o centro da produção. E ao passar a ser o centro da produção, veja, a questão é, quem é o dono do meio de produção? É todo mundo? Não. É o dono do capital, o burguês. É a burguesia detentora do capital, do dinheiro, que vai ser detentora também dos meios de produção, ou seja, da fábrica. É quem vai ficar com a riqueza. E o trabalhador, nesse contexto da Revolução Industrial, ele vai ter que se contentar com o seu trabalho, muitas vezes sendo explorado. A mais-valia. Ele vai trabalhar além do que se deve. Pessoas que trabalhavam 12, 14, 17 horas por dia, crianças, mulheres dentro das fábricas, e sem a remuneração adequada, sem as condições de vida adequadas, sem o mínimo de dignidade, e tinham que trabalhar. Por quê? Porque se não quisesse, tinha outro. E esse começo das indústrias foi muito complicado, porque muita gente sofreu. Não que antes não existisse pobreza, mas aí isso se acentuou de maneira muito mais forte. Houve o êxodo rural, as pessoas saem da zona rural e vêm para a zona urbana. Quando chega na zona urbana, a cidade não está estruturada para aquele povo. Então eram condições de vida muito precárias. E que tudo isso que eu estou falando aqui agora, vocês vão ver num detalhe, tanto na nossa última aula, como também em alguns documentários. Eu coloquei documentário, eu coloquei um vídeo, um filme do Charlie Chaplin, né, que é excelente para falar sobre tempos modernos, o nome do filme, né, que retrata muito bem essa situação. Tem um documentário que, apesar de uma imagem antiga, não é muito convidativa, mas ele retrata bem esse início da Revolução Industrial. E por que eu trago isso? Porque é aí que vai revolucionar todo o jeito da sociedade funcionar. O que é que eu quero mostrar com isso? É que como esses acontecimentos históricos, eles moldam os nossos valores e logo moldam os nossos jeitos de ser em sociedade, certo? Então, para a gente pensar os nossos valores hoje, para a gente pensar a nossa ética hoje, o jeito que a gente vive hoje, é preciso entender esses acontecimentos, essas revoluções. Não cai do céu os nossos princípios.
Isso são frutos de transformações históricas, sociais. Qual é a maior revolução que aconteceu e que molda o nosso jeito de viver hoje? O capitalismo, né? Esse espírito de consumo, por exemplo, de querer consumir sempre mais. Eu deixei outro documentário, que é o documentário Obsolescência Programada, ou seja, você compra um produto hoje e ele já vem de fábrica com um tempo limitado. Eu tenho em minha casa móveis que é mais velho do que eu, quando os meus pais, né, casaram, e duram até hoje. E outros que foram comprados recentemente que já estão estragados. Por quê? Porque os produtos hoje são programados para acabar rápido, que é para a gente consumir mais e alimentar esse espírito de consumo. Esse espírito de consumo, de querer comprar, de querer se saciar com a compra. É do nada? Sempre foi assim? Não. É um comportamento típico de uma sociedade pós-capitalista. Pós-capitalista não. Dentro dessa nova versão do capitalismo, porque o capitalismo passou por várias fases, né? A gente vive uma terceira fase do capitalismo. Então eu quero mostrar com esses documentários, com essa fala, que como essa revolução, houve várias revoluções na história da humanidade que moldavam o modo das pessoas viverem. Então a gente tem, por exemplo, da antiguidade para a era medieval, a queda do Império Romano, a ascensão da igreja, da modernidade, da medieval para a modernidade, a ascensão da ciência e a queda, muitas vezes, da igreja, né, dos valores religiosos. E a gente tem na contemporaneidade, essa transição da modernidade para a contemporaneidade, a grande revolução foi o advento do capitalismo, né, que acontece depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Americana, depois da Revolução Industrial. Tá? Então, nos documentários que eu postei lá, vai se perceber como se deu essas revoluções e quais são as implicações para a nossa vida hoje. Esse espírito de concorrência, esse espírito de consumo, que é preciso a gente parar um pouco e refletir, ó, como é que eu estou vivendo minha vida? Como é que está sendo a minha relação com o outro? Perceber, será que no meu trabalho eu estou sendo explorado? Por quê? Como? Será que eu estou explorando enquanto Platão? Por quê? Como? Esses valores, esses princípios vêm de onde? E aí eu preciso fazer essa conexão. Né? Voltando à ética grega, a vida que vale a pena ser vivida é uma vida de equilíbrio, racional, de reflexão, de refletir sobre as nossas atitudes, seja ela no trabalho, seja ela com a família. Então a gente precisa pensar os nossos valores, pensar em quem nós somos, em quem queremos ser e como devemos viver em sociedade. Essa disciplina é, antes de tudo, para isso. Para a gente pensar a nossa prática, para a gente pensar o nosso profissionalismo, como eu estou sendo enquanto profissional, como eu devo ser enquanto profissional, que profissional eu quero ser. Ético ou mais um profissional que faz como todo mundo faz, né? Envolvidos aí em coisas ilícitas. Então, isso é muito importante, tá bom? Vou gravar um último vídeo muito curto com alguns avisos, né? Que vai ser fundamental aí para a gente entender a questão das atividades, do trabalho, entre outras coisas. Tá ok? Valeu, um abraço para vocês. Espero que tenha ficado claro. Se não, é só entrar em contato para tirar as dúvidas.